Olá, bom dia. O meu nome é Aldara Bizarro, eu sou coreógrafa e nos últimos anos tenho desenvolvido trabalho de dança para o público jovem e com a comunidade. Tenho interesse no trabalho do corpo que se desenvolve no âmbito da dança, na perspectiva do trabalho do bailarino e das pessoas que trabalham com o corpo, em cruzamento com as artes, dando enfoque à componente artística, social e pedagógica. É neste cruzamento que desenvolvo os meus projetos. Neste projeto, Nem o Tempo Nem a Distância, propus-me a desenvolver uma parte a que dei o nome Nem o Tempo Nem a Distância nos separa, completando assim o título geral do projeto, e propunha inicialmente trabalhar com um grupo de mulheres que estivessem em estabelecimentos prisionais. O projeto desenvolveu-se durante o confinamento da pandemia e eu pensava quase obsessivamente muitas vezes nas pessoas que estão fechadas, que estão confinadas por outras razões, às vezes até por anos. E aquilo que procurava saber era como é que estas pessoas, neste caso mulheres, se relacionam com a ausência do outro. Como é que o seu corpo sobrevive à ausência de quem gostam, de quem amam. Então propus-me a fazer um projeto autobiográfico e utilizei os ateliês virtuais que o projeto proporcionava para poder fazer um conjunto de exercícios para pôr as pessoas a falar sobre si próprias. Acabei por não conseguir trabalhar com os estabelecimentos prisionais de mulheres, porque foi um momento mesmo muito difícil e os estabelecimentos tinham muita dificuldade em se organizar, mas trabalhei com pessoas confinadas por outras razões. Uma pessoa que se autoconfinou para responder a uma doença que tinha, um pequeno grupo de mulheres de um centro de reabilitação de dependências, um grupo de jovens de uma instituição de acolhimento para jovens, e propus-lhes inicialmente escreverem para as conhecer um pouco melhor e uma vez que estávamos a trabalhar em Zoom e nós não nos conhecíamos umas às outras, portanto todas as pessoas, havia quem estava na mesma instituição conhecia-se, mas quem não estava não conhecia-se, propus que escrevessem uma carta a uma pessoa que lhes fosse importante e que lhes falassem sobre aquilo que viviam, como se relacionavam com a ausência e como o corpo se posicionava nessa situação de grande ausência. Ao longo deste ateliê fizemos outros exercícios, como por exemplo a busca na nossa memória de situações ou que eram boas para nós ou que não eram boas, portanto havia uma certa liberdade nessa procura e aí recorria a um conjunto de exercícios muito conhecidos do teatro, procurando, digamos à minha maneira, fazer uma integração profunda do corpo. Como é que nós fazemos isso? Nós começávamos as sessões sempre com uma sessão de dança, porque me parece que depois de trabalharmos o corpo, eu acredito muito nesta metodologia, quando nós passamos para a palavra ou quando nós passamos para a nossa busca, digamos, de um ponto de vista mais cerebral, digamos assim, tenho a sensação que as coisas que nascem desta experiência são mais genuínas. Portanto, a ideia era construir uma narrativa autobiográfica para criar um trabalho de dança. E parece estranho porque as pessoas falam e escrevem, mas na verdade, mesmo quando é escrito e falado, é uma composição que parte da dança, em que o tempo e as texturas são importantes, a movimentação das palavras, a paisagem humana, como dizia há pouco José Luís Ferreira quando se preparava este guião, né? Cria-se uma paisagem humana em movimento que parte de outras partes do corpo, não é? Mas sempre do ponto de vista de uma pessoa que faz composição de dança. Ao longo do processo, como quase todos os processos de acordo com a comunidade, apareceram de facto algumas angústias, foi a própria dificuldade do meio,
não é? O Zoom é um meio muito bidimensional, a dança é uma coisa tridimensional, a dança precisa de espaço e, portanto, nós tivemos que nos relacionar entre nós através de um espaço que é bidimensional. E depois o problema maior é o afastamento em si. As pessoas estão confinadas por outras razões, que não são a pandemia, têm questões por resolver, que por vezes é difícil dar continuidade a projetos, que torna difícil dar continuidade a projetos desta natureza, e por isso houve 2 pessoas que abandonaram o projeto e, como apesar de tudo já tínhamos constituído o grupo, acabaram de certa forma por criar uma certa instabilidade no grupo. Mas eu também vejo que trabalhar com a comunidade é isso. Aliás, eu prefiro trabalhar com comunidades, porque as comunidades são todas diferentes entre si, elas não são, os grupos têm os seus perfis, não é? E portanto, trabalhar com a comunidade é estar aberto ao que nos é oferecido, é estar atento para perceber o que é que estamos a trabalhar, que significado é que o trabalho tem para quem está connosco, e procuro seguir as direções que passam a fazer sentido no grupo. Na verdade, eu tenho uma proposta, mas estou sensível a tentar perceber o que é que se passa com o grupo para o poder, enfim, para poder responder àquele grupo e a mim própria, como criadora, dando um sentido, se for preciso, diferente. Quais são as consequências positivas para os participantes? O facto de poderem estar juntos, estar juntas, o facto de poderem terem aquele momento de partilha, o facto de aquilo ser um trabalho exigente e, portanto, ser preciso trabalhar muitas vezes para além de si próprio, ou seja, porem-se numa outra posição que não é aquela que se conhecem a si próprios. O facto de terem que trabalhar juntas, ou seja, estão algumas pessoas na mesma instituição, mas estão numa outra posição, e ao fazerem esta partilha semanal, obriga-as a estarem em conjunto, e a própria dinâmica que os grupos criam durante o ateliê. A última grande, digamos, consequência positiva é poderem partilhar um trabalho que fazem em conjunto e, de certa forma, dão voz a si próprias. As pessoas precisam de falar sobre si próprias e dar voz àquilo que sentem e que fazem, e, portanto, vão ter um objeto que podem transportar, porque ainda por cima está gravado e depois é apresentado num teatro, em que são elas próprias e que falam de si próprias, daquilo que sentem necessidade de partilhar com os outros. Obrigada. Olá, eu sou António Fonseca, sou ator, desenvolvo o meu trabalho divide-se, digamos, em 2 grandes linhas, no fundo, o que eu diria uma linha performativa que engloba o teatro ao vivo, digamos, e todas os elementos ou as circunstâncias de trabalho diferentes do teatro, nomeadamente, por exemplo, fazer formação, dar aulas, trabalhar com pequenos grupos ou grandes grupos, ir às escolas, etc. E outra vertente que é uma vertente mais especificamente de ator, de interpretação, digamos, que é o audiovisual. Eu trabalhei com um grupo de 11 pessoas, entre os mais nova tinha 10 anos, a mais velha tinha 93. Trabalhei fiz à volta de 12 sessões. Numa primeira fase, estas 11 pessoas estavam divididas em 4 grupos, e cada sessão era direcionada para cada um dos grupos. Semanalmente, cada um dos grupos tinha uma sessão comigo. Numa fase posterior, já muito para o fim, reunimos durante 2 sessões as pessoas todas,
um bocadinho para as pessoas se conhecerem também e também para apresentarem, de certa maneira, partilharem os resultados daquele momento onde tínhamos chegado. O projeto, a minha ideia era, o ponto de partida era como é que eu me aproprio de um poema que não é meu, mas que eu tenho que mastigar de tal maneira que passa a ser meu. Há uma certa noção quase de roubar. É como se nós não temos capacidade de ser poetas, ou não temos a capacidade, ou outros têm muito mais capacidade do que nós e fazem coisas incríveis, e eu gosto muito, mas aquilo não é meu. Mas há uma possibilidade daquilo ser meu, que é roubar, tornar meu, pôr no sangue e falá-lo como se fosse meu. Este era o ponto de partida, digamos, do trabalho. A primeira grande dificuldade foi esta, que normalmente, quando a gente pensa, vamos dizer poesia, a questão de declamar. Declamar é uma palavra que eu detesto, quando se fala em poesia, obviamente, e a primeira grande dificuldade foi cortar ou tentar anular este estereotipo da declamação. Portanto, partir do princípio que eu não vou declamar, eu vou reinventar o poema. Portanto, a proposta era que cada um reinventasse o poema. Esta foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade foi também, mas esta é engraçado porque esta dificuldade rapidamente, à segunda ou terceira sessão, estava resolvida. As pessoas entenderam e começaram muito rapidamente a apropriar-se e a pôr, e é muito engraçado, as pessoas eram muito diferentes, eu sentia que elas estavam a pôr as suas inquietações, no fundo, ou o seu prazer de jogar com as palavras, e é muito interessante porque ainda ontem falava com alguém sobre isto, que é... a maior parte das pessoas, desde que nasce, ou muito rapidamente, tem um material de brincadeira metafórica, digamos, de brincadeira artística, que são as palavras, são os sons das palavras, digamos. E, portanto, mas talvez não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que, rapidamente, isto foi resolvido. À segunda, terceira sessão, eu já sentia que a alma... o problema era este. Como é que a minha alma passa no poema que eu estou a trabalhar, que eu estou a mastigar? Bom, numa primeira fase, como é que partimos? Eu propus alguns poemas, aqueles que me pareciam, alguns que eu gostava mais, outros que me pareciam que podiam ter mais a ver com as pessoas com quem eu estava a trabalhar. As próprias pessoas trouxeram poemas também, fizemos um grande monte, cada grupo fez um monte, e depois cada um escolheu um ou dois que ia, digamos assim, trabalhar, mastigar nesta perspectiva. Estava eu a dizer que o primeiro problema é como é que eu não sou professor numa situação destas. Como é que o que eu digo é uma provocação metodológica, chamamos assim. E isso foi um bocadinho difícil, porque ao princípio as pessoas diziam, mas como é que eu tenho que fazer? Então diga lá para eu fazer. Assim, quer dizer, eu não sei, eu só sei que tens de trabalhar este problema, o problema de experimentar sim, experimentar sonoridade, experimenta o que é que isso, onde é que isso te bate. E a partir daí tenta tirar, tenta apropriar dessa questão a partir daí. E isso rapidamente foi muito... As pessoas são incríveis, realmente. Rapidamente isso começou a ser quase que... Os poemas começaram a ser delas, mesmo estando a ler, e houve pessoas que conseguiram decorar, outras não interessa, mas porque decorar, ao fim e ao cabo, não é fechar os olhos e dizer... decorar é abrir o coração e deixar o coração falar. Quer dizer, decor quer dizer exatamente isso, com o coração ou pelo coração. O Pedro Braga sabe isto muito bem. Bom, que não é, portanto, essa questão não é muito importante. Mas esse foi um problema e rapidamente isso foi
Foi resolvido. E é engraçado porque eu trouxe muitos poemas, algumas pessoas escolheram os poemas que eu trouxe, e outras pessoas trouxeram, inclusivamente, coisas da memória delas, coisas que lhes batiam desde crianças, se calhar, sei lá, letras de músicas, letras de fados, letras de canções, e foi em cima desse material que o trabalho foi sendo desenvolvido e essa apropriação foi sendo feita. Eu acho que no fim, digamos, no fim disto, neste momento, eu acho que isto ainda não acabou, mas neste momento do trabalho, eu acho que é uma coisa que a mim me deixa extremamente contente e até emocionado. Emocionado, não é assim, emocionado, por chorar, mas assim, pá, muito tocado, quer dizer, assim, faz-me assim umas cócegas no fundo da barriga, que é, não sei se vai acontecer nem se não, é com cada um, mas sinto que em algumas pessoas isso vai ficar para a vida, quer dizer, elas vão experimentar, conseguiram perceber esta ideia de que qualquer coisa me pode dizer, eu posso roubar qualquer coisa para me dizer. Há outra coisa que foi muito interessante também, a minha preocupação e o meu medo, a minha angústia, para além daquela de não ser professor naquele sentido, porque é assim, era como é que porque isto era muito importante. Eu estava nas tintas, não estava completamente nas tintas, mas estava um bocadinho nas tintas para o resultado final. Porque também penso isto, se o processo for bom, o resultado vai ser bom, não tem dúvida. Pode não ser genial, aquelas coisas, não interessa, mas vai ser bom. Mas o meu problema era como é que durante 50 minutos nós vamos estar vai ser um momento feliz. 55 minutos vai ser empolgante, vai ser incrível, vai ser inesquecível. E esse foi o meu problema. E ao trabalhar neste sítio, assim, eu conseguia, o meu objetivo era esse, não sei se conseguia, penso que em alguns momentos conseguimos, com eles, obviamente, integrar a natureza de cada pessoa na própria maneira de trabalhar as palavras dos poemas que cada um escolheu. E isso foi muito... E sobretudo, as pessoas não terem medo de se integrarem, até nos seus gestos, no seu ritmo, no que estava por trás, no subtexto, integrarem-se nessas questões todas que, no fundo, foram as grandes linhas do trabalho. Foi realmente um trabalho muito empolgante, cada sessão era difícil, obviamente, mas era sempre com muita expectativa. E essa expectativa, se calhar às vezes para eles não aconteceu, se calhar algumas vezes, mas eu sabia que aconteceu muitas vezes, até porque de uma sessão para a outra eu dava-lhes trabalho, não sei dizer, agora a próxima sessão tem que trabalhar este problema, este e aquele, e na sessão seguinte aquilo vinha normalmente bastante bem trabalhado, já percebia-se que as pessoas andaram durante a semana, e isto é muito agir também, quer dizer, as pessoas durante a semana andavam assim, como é que se diz, entreteram-se a fazer aquilo, isso é muito bonito. E foi muito bonito isto tudo. E está a ser. Olá, o meu nome é Eduardo Raon e o nome do meu ateliê era do microcosmos para o macrocosmos. E a ideia por trás desse título era precisamente a de, num tempo, num espaço confinado, que por definição nos oferece mais limitações do que uma situação normal, como é que a partir dessa situação nós encontramos ou conseguimos encontrar um espaço maior? E pode ser e neste caso, através do som / música, ou música num sentido mais lato possível. Eu trabalhei com 2 grupos, um com a população masculina de um estabelecimento prisional de Vila Real
com 4 elementos, e depois também com um outro grupo de crianças, entre os 11 e os 13, se não estou em erro, de 3 crianças, 2, por coincidência, irmãos, e ainda mais uma criança que não se conheciam e, portanto, provinha de outra geografia. Eu comecei por propor alguns exercícios que promoviam uma escuta mais atenta da realidade que nos rodeia, para espicaçar um pouco essa sensibilidade para o som de uma forma geral e de como, de grosso modo, qualquer som pode ser alvo de interesse e pode ter uma peculiaridade que suscite interesse, né, em cada um de nós. E a partir daí também promovemos em cada sessão alguns exercícios que pusessem as pessoas a mexer com o som. Por vezes de uma forma mais divertida, por outras vezes de uma forma mais de pesquisa sonora, e tivemos algumas dificuldades, que se calhar elencaria de 2 géneros, umas técnicas, porque o meio que utilizamos, o Zoom e o WebEx, em termos de qualidade sonora é muito débil. E, portanto, para este tipo de trabalho, isso foi uma condicionante, ainda que mais tarde, na produção de um resultado sonoro desta fase, isso também tenha sido utilizado, né? Mas, portanto, houve esse lado técnico que efetivamente ofereceu dificuldades, e por outro lado há sempre a questão de as pessoas que não têm uma prática musical estarem menos habituadas a pensar no som como forma de comunicação ou como forma corriqueira de brincadeira, de sugestão, como quem conversa. E nesse sentido houve um período de sintonização até os elementos encaixarem e passarmos, entre aspas, a falar a mesma língua. Depois disso, o que eu propus com esses exercícios foi que encontrássemos sonoridades que entusiasmassem individualmente ou coletivamente, e que as abordássemos também tendo em conta alguns dos temas ou elementos que, entretanto, foram abordados por outros ateliês. Lembro-me de um caso muito particular que foi uma das palavras que veio de outra ateliê, que era o cansaço, e que nós procuramos de algum modo veicular através dos parcos meios que havia, veicular essa sensação. E pronto, sempre de uma forma bastante espontânea, na medida em que as pessoas que participaram no ateliê, a maior parte tinha pouca formação que lhes permitisse serem mais ágeis, mas ainda assim eu acho que foi muito gratificante perceber quão rapidamente as pessoas tomaram estas ferramentas sonoras como suas e conseguiram efetivamente veicular essas sensações, essas ideias de uma forma sonora. Em relação
a momentos difíceis ou momentos de descoberta. Houve vários que eu sinto como muito gratificantes para mim, como explotador do processo, e acho que para eles, para os participantes, porque efetivamente abriu ali uma porta que se calhar não sabiam sequer que existia. E também senti em vários momentos, como da mesma forma que o António, que durante a semana várias pessoas, vários dos participantes matutavam sobre o assunto e de alguma forma iam burilando de uma forma mais prática ou de uma forma mais pensante, iam trabalhando os assuntos de cada sessão. Em relação ao resultado desta fase do projeto, eu acho que da parte dos participantes houve um fator de surpresa grande com os resultados, que foram obtidos da seguinte forma: nós fomos gravando sons que eram produzidos durante as sessões, e depois da minha parte eu elegia alguns elementos que considerava mais sugestivos daquilo que surgia nas sessões, e depois retrabalhávamos alguns desses elementos, tanto eles como eu, e que no fim, de alguma forma, procurei agregar de uma forma lógica, ou procurei que agregássemos de uma forma lógica cada um desses elementos, que desenvolvêssemos e agregássemos com vista a um resultado palpável. E acho que o conseguimos, e que teve duas virtudes. Por um lado, essa sensação de surpresa. Olha, afinal isto é uma coisa concreta, não são só esboços que foram surgindo nas sessões. E por outro lado, uma sensação que é em parte a mesma coisa, uma sensação de realização, não é? Que essa surpresa deu-me lugar a um certo orgulho no que dali surgiu, e estou muito contente com isso. Olá, o meu nome é Pedro Braga Falcão. Eu costumo me apresentar como um autor desconhecido nascido no final do século XX, e é isto que eu sou. A minha vida literária passa muito pela poesia e pela escrita em geral. Para além disso, também tenho formação na música, sou também da área das línguas clássicas. Mas não foi nada disso que eu fui durante este ateliê. Neste ateliê eu fui fundamentalmente mais um poeta entre muitos. A minha perspectiva de trabalho foi muito daquela de que a poesia é maior do que os poetas, não é? Ou seja, que de certa forma há uma dissolução do autor nos versos que escreve, e foi nessa perspectiva que eu trabalhei com os meus colegas. Os meus colegas poetas, não é? Nós tínhamos 4 ou 5 grupos, de cerca de 1 hora cada sessão, e não sou uma pessoa de muitas expectativas, por isso se calhar me surpreendo tantas vezes, porque logo na primeira sessão fui inundado de versos, de pessoas, daquilo que falávamos há pouco, de paisagens humanas lindíssimas, que desataram a escrever. E de tal forma que eu percebi que a grande dificuldade destes meus ateliês era, no fundo, tentar estruturar-nos numa continuidade ou numa linha de escrita. Aqui o mecanismo do sumo foi desta distância, até foi bastante interessante, no sentido em que eu senti que as pessoas se libertavam mais neste meio
do que se calhar o fariam presencialmente, ou seja, havia uma espécie de... A barreira do ecrã acabou por ser menos uma barreira, mais um veículo no fundo, de dar às pessoas uma confiança que talvez não teriam se estivéssemos todos carne e osso. De tal forma que a certo momento percebi que estar isolado numa altura como esta parecia apenas uma circunstância acessória e que o que ia dando contexto a tudo era precisamente a poesia, de tal forma que logo na primeira sessão eu percebi que não fazia sentido fazer distinção entre, por exemplo, num lar da Santa Casa da Misericórdia com quem trabalhamos, não fazia sentido fazer distinção entre utentes e mediadores, então espontaneamente toda a gente desatou a escrever, quem estava no ecrã, no fundo era o único critério, era estar perante o ecrã. E foi muito bonito ver como ao princípio os meus colegas poetas estavam hesitantes, acharem que não eram capazes, mas rapidamente se percebeu que ali não havia o ser capaz ou deixar de ser capaz, mas estar presente, não é? Estar presente, eu dizia muitas vezes isto de pôr-se no verso, de pôr-se na palavra e esquecer o resto, e foi extraordinário ver como esta mensagem que é aparentemente tão banal, mas tem consequências, tem consequências. Foi uma experiência surpreendente ver como a escrita e a personalidade literária de cada elemento se foi adensando, foi crescendo, foi-se formando. A certa altura eu apercebi-me que estava quase a ver crescer um bebê, cada uma daquelas vozes líricas, aquelas vozes poéticas iam-se construindo, iam-se formando, iam criar identidades, de tal forma que no final eu senti que tinha 17 poetas distintos com características únicas, desde os mais irónicos a subversivos, como o João Lacueva, ou os epigramáticos resumidos, como o Adérito Rodrigues, ou então vozes líricas atormentadas, como a Marisa ou a Karina, ou mais crus, telúricos, como a voz da Armandina Pinheiro, ou então interventivos, anunciados, como a Patrícia Costa, e foi uma experiência realmente lindíssima ver como é que cada uma destas vozes poéticas ia crescendo de semana a semana, de tal forma que na última sessão ficámos todos surpreendidos com ser a última e quisemos fazer mais outra, e enfim, e apetecia nunca mais acabar, mas teve que ter um fim. Isto também tem um bocadinho a ver com a outra face deste projeto, também muito bonita para mim, que foi a questão dos afetos, não é? Como fomos ligando e construindo uma comunidade de escrita, em que já tínhamos os nossos próprios códigos, os nossos rituais, as nossas cumplicidades, os nossos subentendidos, já nos conhecíamos literariamente e também foi bom um bocadinho esta libertação do ego, não é? Que muitas vezes perturba estas tertúlias literárias de autores com a grande que às vezes se enrolam um bocadinho nos seus próprios contextos e acabam por não darem a voz uns aos outros. E isto não foi de todo o que aconteceu, eram 17 autores entregues à escrita e à comunidade da escrita. Isso foi uma beleza constante nestas semanas em que estivemos juntos. Como eu dizia há bocadinho, eu percebi logo ao princípio que teria que ter uma estrutura de alguma forma, e aproveitei um processo de escrita meu de um dos meus livros de poesia, Os Poemas Conjugados, em que cada parte explora uma pessoa verbal, ou seja, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e isto acabou por dar a estrutura ao projeto. Eu, de semana a semana, ia desafiando a uma pessoa verbal. Usei muita música, porque também sendo músico, o meu processo de escrita passa muito não pela audição, mas pela intimidade da música com a palavra e como ela
me compele a escrever, e foi isso que eu tentei fazer com os meus colegas poetas. E eu julgo que acabou por resultar muito bem, especialmente porque nós ao fugir, por exemplo, da primeira pessoa, do eu, acabamos por escrever ou de estar na escrita de uma forma diferente. Quando escrevemos sobre um tu também, sobre um ele, sobre um nós, um vós, um eles, e foi muito interessante descobrir que os poemas mais autobiográficos, dentro deste certo conceito de ficção que eu privilegio muito na escrita, ficção no sentido etimológico de moldar, não é? Como fosse o barro, não é? De dar forma ao barro. Dentro deste universo de ficção, percebeu-se que até os poemas mais autobiográficos nem sequer eram os eu ou tu, eram mesmo, por exemplo, vocês, em que os poetas se projetavam-se de si para os outros. Foi um processo também muito relevante a esse nível. Toda a gente se entregou plenamente ao projeto. De semana a semana iam construindo os seus poemas sozinhos, também durante as sessões, e eu escrevi sempre com eles, portanto éramos mesmo uma comunidade de escrita, e lembro-me do meu processo de escrita, das histórias de cada um, das imagens de cada um irem simbioticamente entrando pela minha escrita adentro. E dentro desta estrutura, portanto, desta macroestrutura das 6 pessoas, fui propondo exercícios diferentes, muito inspirados, por exemplo, no trabalho da Aldara, por exemplo, da frase eu lembro-me, eu transpula para nós lembramos-nos, aquele exercício da Aldara também lindíssimo de descrever uma fotografia, eu pulo-os a descrever a fotografia do outro que não eles, uma fotografia que lhes apelasse muito, pôr-se uns a descrever, a entrar dentro da fotografia do outro e a fazer com que ela fosse a sua. E do Eduardo também aproveitei alguma da música que ele foi compondo a partir dos sons que foi colecionando na sua música, que foram também a banda sonora de alguns dos textos que foram surgindo. Tudo isto acabou por dar origem a um acervo muito grande de poemas, como eu nunca imaginei que iria acontecer. De tal forma que eu desde o princípio tinha na mente, tinha no horizonte um livro com os poemas dos meus colegas, e o que aconteceu foi que tive que fazer uma antologia, ou seja, tive que escrever, selecionar e escolher aqueles poemas que achava que fariam sentido num livro, a que chamamos 17 vezes 6, porque são 17 poetas vezes 6 pessoas, e eu pus o subtítulo Uma Antologia do que Nunca Poderia Ter Acontecido. Também aqui brincando com a época em que vivemos. Cada parte depois vai ter uma fotografia da Joana Barros, uma imagem em grande zoom de uma planta ou de uma semente, que é um bocadinho a imagem de que nós entramos num universo que está lá e que nós não damos por ele, que é o universo da microplanta, não é? Do zoom. E depois, pronto, deu origem a este livro, que faremos uma apresentação em breve, e que me deu muito prazer estar envolvido nesta escrita. Olá, então eu sou Eduarda, estou em representação da Inquieta, que é uma agência de comunicação e também de produção cultural. Neste projeto nós tivemos a parte mais técnica. Eu acompanhei as sessões quase todas, ou todas, do Eduardo, e grande parte das sessões da Aldara. As do António e do Pedro vi as gravações. E qual era o objetivo? Era fazer relatórios dessas mesmas sessões, e depois transformar esses relatórios em textos mais apelativos para partilharmos tanto no site como nas redes sociais. Portanto, no fundo também vi aqui a minha dificuldade foi fazer uma interpretação do que estava a acontecer sem fugir ao que realmente aconteceu nas sessões.
já é uma interpretação de uma interpretação através de uma plataforma Zoom, não estando presencial, porque acaba por ser assim um bocadinho mais difícil. E ainda agora o trabalho da edição dos vídeos, que é também por si só um trabalho de autor, não é? Que é reinterpretar aquilo que alguém fez. Ainda que obviamente em conjunto com os próprios autores, os artistas. O que eu senti em relação aos como aspectos convergentes foi o entusiasmo dos participantes e foi o entusiasmo em crescendo, ou seja, no início achei que nos ateliês em que eu acompanhei mais diretamente as pessoas estavam um bocadinho receosas, sem saber bem o que é que estava a acontecer, ao que iam, e a pouco e pouco foram ganhando confiança. E, por exemplo, no ateliê do Eduardo isso foi mesmo muito, muito notório, porque as sessões já era complicado pôr-lhe um final, porque os miúdos queriam sempre partilhar mais coisas e contar mais coisas e ficavam já tristes de termos que desligar ao fim de 2 horas e tal. Pronto, e acho que as limitações para mim em questões técnicas são mesmo as limitações agora de edição de vídeo, porque o Zoom a imagem não é a melhor, temos só um plano fixo, portanto não tenho muita escolha de planos para poder fazer um trabalho mais rico em termos de imagem, mas é também um desafio. E gostei muito de participar, porque realmente acho que não há tempo nem distância que nos possa separar quando assim queremos. Ora, muito boa tarde, chamo-me José Luís Ferreira, sou programador, produtor, consultor de projetos culturais, artísticos e sou membro da Blá Blá Lab, Associação Cultural, e tive o prazer de partilhar a concepção deste projeto, a invenção desta ideia desde o início. E esse início, curiosamente, foi praticamente há 1 ano, ou seja, na primeira fase da pandemia. No primeiro confinamento demos por nós a pensar como é que se poderia continuar a fazer criação artística e como é que se podia continuar a juntar pessoas à volta dessa ideia da criação artística e da partilha de uma visão mais sensível do mundo, também como modo de ultrapassar, de facto, os confinamentos múltiplos a que fazemos face. Mas também pensando logo, nessa altura, que os confinamentos não eram só aqueles que emergiam da pandemia, mas muitos outros, aqueles que emergem das questões sociais, das questões culturais, da questão do afastamento geográfico ou outro do fenómeno cultural e artístico em si. E, portanto, curiosamente, os tempos destas coisas são assim, relativamente diferidos. Nós pensámos o projeto, candidatámo e quase 1 ano depois, não diria 1 ano, mas 8, 9 meses depois, começámos a executá-lo. Então, de novo, no contexto agora do segundo confinamento, em que nos encontrámos outra vez afastados fisicamente. E pronto, creio que esse foi um dos nós incríveis deste projeto, uma das coisas que foi um motor de relação, um motor de criação de comunidade. Foi bastante possível ver, seja na heterogeneidade das comunidades que se formaram. O António estava há bocado a falar do seu grupo, que ia dos 9 aos 93, 94 anos, as proveniências geográficas das pessoas, o modo como elas chegaram a este projeto, cada uma por si, cada uma com a sua razão, mas acabaram por encontrar um sentido possível para essa palavra, para a comunidade e para uma espécie de continuação, prosseguimento de construir cidadania através das artes em conjunto, que me parece que produziu um impacto muito claro nos participantes. Eu segui sobretudo os ateliês do António Fonseca, embora fosse também espreitando um pouco o olho aos do Eduardo e do Pedro, sobretudo, menos da Aldaira. E é claro que é muito curioso também, muito gratificante perceber as diferenças de estratégias de cada um dos criadores, artistas envolvidos neste projeto, como é que eles afrontaram, fosse a natureza singular da paisagem humana, como já foi dito várias vezes aqui hoje, que tinham que enfrentar e, portanto, como é que se relacionam com aquela comunidade em particular, mas também como é que a sua personalidade artística se exprime através destes meios rugosos, desta coisa de pôr pessoas em contacto, pessoas que estão à distância por um meio que muitas vezes falha, que às vezes não permite ouvir bem ou perceber bem, que não permite muitas vezes a espontaneidade, porque se alguém está a falar, alguém fala por cima, de repente já não se percebe nada, portanto, como é que tudo isto depois se vai
disciplinando, ia eu dizer, e é uma palavra possível e muito interessante, mas é muito mais do que isso, porque não é a criação de uma disciplina, antes pelo contrário, é a invenção de possíveis e a criação de novas coisas a partir deste caos aparente, desta rugosidade aparente. E pronto, creio que o que é notório e o que esperamos que venha a ser notório agora, quando todos os resultados deste processo começarem a ser mais visíveis, é esse lado de protótipo. Aliás, o projeto chama-se Nem o Tempo Nem a Distância e tem como subtítulo 4 protótipos de criação participativa entre artistas e públicos. Portanto, esse lado prototipado por cada uma das personalidades artísticas aqui em relação com a sua comunidade permitiu, para mim, esse lado de exercício de cidadania através das artes, que é uma das coisas que eu acho mais importantes nestas coisas que nós fazemos ao estarmos juntos. Obrigado. Eu sou a Rebeca, estou a trabalhar com a Blá Blá Lab e estive a trabalhar na organização mais interna deste projeto. Estive a trabalhar nos primeiros contactos com os participantes e com as instituições para formar os grupos que acabaram por entrar em cada um dos ateliês. E depois tive a sorte de poder passar um pouco por cada um dos 4 ateliês, sendo que aquele que acompanhei assim de forma mais contínua foi o de Pedro Braga Falcão. Acho que assim, a maior dificuldade que eu senti foi, que acho que é uma dificuldade inerente a trabalhar com as comunidades, é o prender as pessoas e ainda para mais como foi feito à distância, era o tentar chamar as pessoas tinha que ser feito ou pelo telefone ou pelo e-mail e às vezes, pronto, as pessoas desapareceram. Mas aquilo que mais me surpreendeu foi que quem ficou, de facto, até ao fim dos ateliês, foi as várias relações super fortes e emotivas que o Pedro também já referiu, que se criaram não só entre os vários participantes, que vinham de sítios diferentes, e entre nós todos, entre os artistas e entre quem está na equipa do projeto, e isso foi mesmo, pronto, uma coisa bonita de se ver e que agora se vai refletir nos vários resultados que vão surgir. Pronto. Obrigada, meu nome é Teresa Albuquerque, dirijo a Blá Blá Lab desde que ela foi criada em 2015, mas participo na Blá Blá Lab desde 96, quando a Álvaro Garcia de Zuniga a criou ao chegar a Lisboa. E uma das coisas que me interessa muito neste projeto e que me parece que dá muita continuidade àquilo que era o trabalho do Álvaro Garcia de Zuniga, que tinha por objetivo dar voz àqueles que não a têm. Para ele, escrever significava dar voz a quem não a tem, e dava o exemplo do Beckett, que dava voz às pessoas excluídas da sociedade, e no caso dele, ele procurava dar a voz ao migrante, ao estrangeiro, àquele que é de outro sítio. E de repente com este projeto, com esta situação em que nos encontramos todos, acho que todos nós sentimos de algum modo que perdemos um bocado de voz, não é? O isolamento penso que significa uma espécie de afonia social, de repente aquelas pessoas com quem normalmente conversávamos, o modo mudou e em certos casos teve que ser brutalmente interrompido e de repente precisávamos de alternativas, de criar alternativas fortes que nos permitissem manter a empatia, não é? Porque esta brusca passagem para o mundo digital exigiu uma aprendizagem de uma forma de empatia diferente, mediada, não é? Sem ser aquela que nós temos porque sentimos o volume das pessoas, o cheiro das pessoas, os gestos, tudo isso, enfim, torna-se um bocadinho abstrato, né, através deste meio Zoom. E é essa capacidade extraordinária de ultrapassar essa limitação e de repente juntarmos ao desafio de juntar aquelas pessoas que em geral têm voz, que são os artistas, não é? O trabalho deles é trabalhar a sua voz e fazê-la chegar.
a pessoas que se calhar poderiam nunca ter tido essa experiência na vida, porque estão de algum modo, enfim, por motivos variadíssimos, desde estados de reclusão, estados de condição física ou psicológica, que estão isolados, confinados. E conseguir estabelecer esses pontos para mim é muito gratificante, acho que faz parte do projeto da BlaBlaLab, apesar deste laboratório de linguagens que foi criado já há mais de 20 anos, acho que fiquei muito feliz e estou muito feliz com a forma como isto se tem desenrolado até agora, e acredito que vai se desenrolar fantasticamente até à conclusão, que vai ser em novembro deste ano, com o apoio e a colaboração dos teatros de Vila Real e de Bragança. Tivemos também a colaboração da Associação Música Esperança Portugal e acabámos de ter a colaboração de várias outras instituições, como a Misericórdia de Bragança, como a Associação Bagos de Ouro. Enfim, foi um projeto que realmente conseguiu juntar muita gente à sua volta, e eu acho que isso já de si é significativo. E acho que se vai rever também no final. Bom, para além desta excelente equipa que aqui temos, que não podia ter sido melhor. Pronto, acho que é o que eu posso dizer, e agradecer a todos e até já.